A paz do nosso Senhor Jesus, boa noite, espero que estejam todos bem. Vamos continuar com o nosso propósito de 31 dias de sabedoria e transformação. Vamos fazer a nossa pequena oração, que o Espírito Santo que venha falar com o coração de cada um de nós. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Pai, nesse momento estamos na Tua presença para que seja o Senhor a guiar esse estudo. O Espírito Santo, o Senhor sabe que eu não tenho nada para oferecer. O Senhor sabe que a minha sabedoria e inteligência nada pode ajudar qualquer um que esteja aqui presente. Mas é o Senhor a guiar esse estudo. É o Senhor a fortalecer, é o Senhor a dar direção, meu Pai. Então que venha ser um instrumento, um canal de bênção para aqueles que estão a precisar da Tua ajuda, meu Pai. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que assim seja. Amém. Hoje vamos estar a ver em Provérbios capítulo 29. No Provérbios capítulo 29, a partir do primeiro versículo, fala assim: o homem que muitas vezes repreendido endurece a cerviz, de repente será destruído sem que haja remédio. Então, e aquele que é repreendido várias vezes, aquele que Deus chama a atenção várias vezes, aquele que mesmo sabendo que está no caminho errado, mas continua a fazer, não? Continua a querer estar nesse caminho errado, e a única solução, assim como diz assim, de repente será destruído sem que haja remédio. Ou seja, essa pessoa, como é que eu posso explicar? Deus é misericordioso. Deus é misericordioso. Porque muitas vezes cometemos pecados, cometemos falhas. Ele não é um pai que está aí atrás da porta, na esquina, a esperar qualquer pecado que cometemos para vir, para nos repreender, para nos colocar aí na linha, para nos injuriar com palavras injuriosas, assim como faz o homem quando nos vê uma das nossas falhas, começa a nos injuriar, não a querer e nos caluniar, ou simplesmente a querer e poner-se superior, e de que ele sabe mais do que nós, de que nós já somos sujos, que o nosso pecado não tem perdão de Deus. Ou seja, o homem julga, não? O homem julga. Sempre quando vê o outro pecar, em vez de levantar, a tendência é julgar, a tendência é colocar ainda mais para baixo, a tendência é colocar mais ainda no chão, não? E em cima é pisar em cima. Mas o nosso Deus não. Jesus veio para salvar e não para julgar. Mas temos que entender que aquela pessoa que Deus já chamou a atenção numa coisa, não faças isso, não vá por esse caminho, solta isso, deixa de fazer isso, deixa de fazer o outro. Essa pessoa chega a um ponto, Deus é misericordioso, mas chega um ponto onde Deus para e deixa que essa pessoa se guie pelos seus sentimentos, se guie pelas suas vontades. Mas não é porque Deus não quer ir salvar, mas simplesmente é que nós sabemos que, por exemplo, temos um filho, certo? Igual que uma criança, falamos assim: vais te queimar, deixa de brincar com a panela quente, deixa de brincar com o fogo, vais te queimar. A criança não ouve. E chega um ponto onde a criança se machuca. E como, por exemplo, desde fora falamos assim: por que essa mãe não tirou o filho do perigo? Por que essa mãe não mostrou para esse filho que é perigoso? Não é que a mãe não mostrou o filho que é perigoso. Não é que o pai não lhe mostrou que isso era um mau caminho. Simplesmente que o filho se abismou que esse é o caminho que ele queria sair. Se abismou que esse era o melhor para ele. Se abismou que os conselhos que os pais estavam dando também não era bem assim. A mesma coisa não acontece com Deus. Então, por exemplo, essa criança, até não se queimar, até não cair, até não partir alguma parte do seu corpo, essa criança não vai entender por si só que isso é mau. A criança às vezes tem consciência que algo é mau, mas o orgulho, mais a inclinação, mais a rebeldia, a desobediência, não deixa ela ver que isso é perigoso, porque já está tão cega que não quer fazer a sua vontade. E a única forma de parar, de não ir mais além, é que aconteça alguma coisa. Então, com o nosso Deus também, muitas vezes, Deus nos corrige, Deus manda pessoas para falar conosco, Deus coloca situações para nós vermos que isso é mau, que esse caminho vai dar destruição, que esse tipo de amizade vai dar destruição, que esse tipo de vício, isso mais outro. Mas nós não queremos ouvir, fazemos ouvidos surdos, queremos fazer a nossa vontade, o nosso querer. Mas o que acontece? Que chega um ponto onde vai acontecer alguma coisa. E essa coisa, Deus é tão misericordioso que muitas vezes nem permite que seja para a nossa destruição, mas sim para nossa correção.
Porque assim, nós quando cometemos pecados, não pensamos que Deus é tão mau a ponto de a primeira já oportunidade Deus já vai lá e descobre tudo pecado para que todo mundo veja. Não. Eu mesma, várias vezes, antes de vir para Cristo, a princípio do caminho da minha fé, porque Deus nos coloca uma consciência. Falava, sai disso, vai dar problema, sai disso. E eu não, eu queria fazer a minha vontade, porque meu coração estava bum, 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 queria fazer a sua vontade. Mas Deus me mostrou, sai disso. Então, eu tive essa sensibilidade de entender que é assim, Deus me está dando a oportunidade para sair disso, mesmo que eu não seja crente, mesmo que eu não acredite em Deus, mas era evidente a oportunidade que, seja qualquer coisa que tal pessoa, era evidente a oportunidade que eu estava a ter. Ou esse pecado ia ser um escândalo para que todo mundo veja, ou eu, dentro desse pecado que Deus me está a mostrar, eu me corrigia e eu começava a seguir um bom caminho. Então Deus sempre, antes que o nosso pecado venha a sair à luz, Deus sempre nos dá solução. Sempre nos corrige e dá solução. Para quê? Para desviar esse pecado, para que não venhamos passar vergonha, para que não venhamos ser motivo de burlas, motivos de fofoca, motivo disso mais o outro dos outros, e possamos nos corrigir para que também quando venhamos outras pessoas a fazerem o mesmo, também corrigi-las com mansidão e sabedoria que nos dá Deus, para que essa pessoa também não venha cair no mesmo buraco. Entende? Mas, quando nós já vemos que Deus já nos está chamando a atenção, mas ainda assim desprezamos, é claro que vai chegar um ponto onde esse pecado vai ser descoberto, porque a palavra dele fala assim, não há nada em oculto que não venha a ser revelado. Então nós temos que entender que tudo aquilo que fazemos nas trevas, tudo aquilo que fazemos na escuridão, tudo aquilo que fazemos escondido, um dia vai ser descoberto. Mas o nosso Deus é tão misericordioso que Ele vem, nos adverte, nos chama a atenção, não faz isso, faz o outro, para quê? Para que isso, antes que saia a luz, nós venhamos ser limpos com o sangue de Jesus, venhamos nos corrigir, venhamos nos arrepender, já cada um saber qual a sua consciência, se continua no erro ou se deixa que o seu erro, o seu pecado venha a sair à luz. Entende? E uma coisa certa, não é que nós não vamos pagar por esse pecado. Uma coisa é Deus vir nos corrigir e nos mostrar que isso está mal, certo? E nós nos arrependermos e começar a ir para um bom caminho. Outra coisa é, uma vez cometemos esse pecado, temos que entender que cometendo esse pecado já estamos a semear essa semente na terra. Então, uma vez tal, nós vamos colher do que semeamos e mesmo Deus livrando. Vamos colher, porque antes de vir para Cristo, mesmo vindo para Cristo, mas se não há obediência, tudo que nós plantamos vamos colher. A diferença é que quando nós temos o Espírito de arrependimento, o Espírito Santo vem e nos protege de males piores. Mas o que plantamos vamos colher. Por isso que temos que ter a consciência, essa consciência de falar assim, esse é mau, vou me desviar. Entende? Porque eu tive que colher o que eu plantei através desse pecado, quando eu comecei com Cristo. Porque antes de aceitar Cristo, eu fiz esse pecado. Então Deus me aceitou, Deus me limpou, Deus me restaurou, mas eu tive que colher os frutos da semente que eu plantei lá atrás desse pecado. E olha que os frutos foram bem amargos. Então o que eu quero dizer é, se Deus nos está a chamar a atenção por uma coisa, vamos ouvir. Vamos ouvir. Porque quando vemos a Cristo, não vamos colher esse fruto com a mesma intensidade, com a mesma forma de que se estivéssemos ainda cometendo o pecado. Pelo contrário, vamos colher esse fruto e vamos sentir a mão de Deus aí protegendo. Ah, se vamos sentir, porque eu senti a mão de Deus protegendo-me depois de cometer esse pecado. Mas eu tive que colher, porque o nosso Deus é justo. Ok? E versículo 5 fala assim, o homem que lisonjeia o seu próximo arma uma rede aos seus passos. O justo se informa da causa dos pobres, mas o ímpio nem sequer toma conhecimento. Então aqui Deus nos ensina que vamos ter cuidado com a boca que dá muito elogios. Vamos ter cuidado com elogios. Por quê? Porque é assim, o coração só Deus conhece. Às vezes ficamos tão eufóricas porque o outro me elogiou, porque o outro disse uma boa qualidade que eu tenho, porque o outro isso, se o outro, eu sou boa em fazer, por exemplo,
uma boa cabeleireira, eu sou um bom e uma boa pasteleira, eu sou uma boa isso, boa e tal. Assim, a minha família, elogiou a minha família, elogiou o meu casamento, elogiou isso, o meu trabalho. Ficamos tão assim que nem paramos para pedir a Deus para cobrir com o sangue de Cristo. Sabe que eu vou agora estar desconfiado de todo mundo, não é isso? Mas entender que a boca, a pessoa que dá muito elogios, é a mesma pessoa que tem tendência a nos fazer cair dentro do laço, a nos armar o laço. Porque normalmente aquele que vem armar uma armadilha para o outro, primeiro vem com uma boa lábia, vem com boca assim, como eu posso dizer, vem com elogios, vem com agrados, vem com isso, vem com o outro. Quando nos damos conta, estamos dentro da boca do lobo. Então, Deus nos pede para fazer atenção com esse tipo de pessoas. Vamos receber elogio, sim, mas sempre estar com os pés na terra. Sempre estar com os pés na terra, porque tem pessoas que hoje, assim como eu era, hoje me elogiou, amanhã, se me diz alguma coisa errada de mim, já o meu mundo desaba, meu mundo acaba. Não pode ser assim. A pessoa elogiou, amém, glória a Deus. A pessoa não elogiou, a pessoa criticou, olha, ela saberá porquê. Mas o meu estado de ânimo não pode mudar por isso. E se eu sentir que o meu estado de ânimo está a mudar por isso, peço a Deus, o Espírito Santo, que venha limpar meu coração, que venha me purificar, para que eu possa ver essa pessoa com bons olhos. Porque a justiça pertence a Deus, ok? No versículo 9 fala assim: o homem sábio que pleiteia com o tolo, quer se zangue, quer se ire, não terá descanso. Então, uma pessoa pode ser o mais sábio que seja. Uma pessoa pode ser sábio, assim, ao ponto de ter uma admiração de todo mundo. Olha, esse homem é sábio, essa mulher é sábia, tem muita sabedoria, tá. Mas a partir desse momento que essa pessoa, sendo sábia, ela, até que porque se sendo sábia, ela não vai ter esse tipo de atitude, mas a partir desse momento que essa pessoa, sendo sábia, acaba por discutir com uma pessoa insensata, com uma pessoa tola, com uma pessoa como eu posso dizer, com uma pessoa que praticamente não tem domínio próprio, essa pessoa também acaba de ser mais tola do que a pessoa que é insensata. Por quê? Porque nós temos que entender que todo aquele que é insensato, que tem comportamento de tolos, vai querer também inclinar a outros a ter o mesmo comportamento. Mas aquele que tem a sabedoria de Deus se cala e deixa que o tolo fale sozinho. Deixa que ele tenha suas próprias conclusões. Entende? Mas não fica aí no meio da fofoca, no meio do isso embrulhado. Não. Sabe? E eu pensava assim, por exemplo, o Espírito Santo não lhe agrada a fofoca, certo? Porque entristece o Espírito de Deus. A fofoca entristece o Espírito de Deus. Entende? Porque é falar mal do próximo. Nós às vezes temos tendência de falar mal do próximo, mas quando é falar mal de nós, ficamos feridos. Entende? Então, eu pensava que tipo, fofoca, e era só, por exemplo, quando o outro vir com a fofoca e eu responder e também dar a minha opinião, certo? Então, eu pensava, não, então ok, o outro pode vir aqui fazer fofoca, tudo mais assim, e eu não vou dar opinião, eu não vou falar nada, então não vou estar a entristecer o Espírito Santo. Mas o Espírito Santo também se entristece quando o outro, por enquanto o outro está fazendo fofoca, nós falamos, é verdade, bom, também, ou simplesmente falar, Estamos a dar a razão para essa pessoa que está a fazer fofoca. Isso também é ser tolo e ser insensato. Porque se o outro está a criticar um outro irmão, do próximo, só o fato de não estar a dizer também estamos a falar como que é positivo, mas não, esse que eu estou a dizer é simplesmente para que não fique a conversa vazia, não. É simplesmente ficar com a boca fechada, nem nem nada. É pedir o Espírito Santo, eu repreendo em nome de Jesus todo espírito de fofoca. Entende? Quando a outra pessoa fala, entende, desculpa, eu estava tão longe. Entende? Porque isso entristece o Espírito de Deus. Às vezes nos fazemos tão imunes a coisas que afetam o Espírito Santo que já para nós parece normal. Mas só o fato do outro de trazer a fofoca, nós estamos aí, e pensando que nós estamos a fofocar, porque estamos a fazer de conta como se estamos
e de acordo com o que a pessoa está a dizer. A fofoca é perigoso, é perigoso, é perigoso. Ademais de entristecer o Espírito Santo, a fofoca faz com que o nosso redor, a nossa vida espiritual não flua. Porque estamos como mandando uma lição para o outro, em vez de orar pelo outro. Caiu, vamos orar por ele, vamos orar por ela. Vemos que está a fazer alguma coisa errada, vamos orar por ele, vamos orar por ela. Não vamos criticar, não vamos fofocar, porque isso vai ter retorno sobre a nossa vida. Ok? E principalmente quando falamos de ungido de Deus, quando estamos a fofocar de ungido de Deus. Ungido de Deus não precisa ser uma pessoa que trabalha, que faz, por exemplo, coisas no altar, serviços no altar. Ungido de Deus também é uma pessoa que obedece a Deus. Uma pessoa obedecendo a Deus. Tendo a unção de Deus sobre ela. Estamos aí a fofocar. Estamos aí a... Fica seco a nossa vida espiritual. Temos que ter cuidado com isso. O outro veio aqui para fofocar, para falar mal da vida do outro. Vamos ter cuidado. Pensando que nós estamos a fofocar mal da vida do outro. Vamos ter cuidado. Vamos ter cuidado. Porque isso seca a nossa vida espiritual. Isso seca a nossa relação com Deus. E mais consequência que traz. Talvez pensamos que é só porque falamos uma coisinha de nada. Lá na frente vamos ver realmente. Por isso que às vezes tem coisas que não fluem por causa da fofoca e nem sabemos. Ficamos a nos perguntar a Deus porquê. É porque semeamos a semente da fofoca lá atrás. Ok? E então é isso. Não vamos responder igual que o tolo. Mas sim pedir a Deus sabedoria, saber como lidar com esse tipo de pessoas. Entende? E versículo 10. Os homens sanguinários. Agora vai ser o momento onde mais fofoca vamos ouvir. Porque queremos evitar fofoca. Mais fofoca vamos ouvir. É assim como o mal trabalha. Queremos evitar fofoca. É mais fofoca vamos ouvir. É pedir o Espírito Santo sabedoria como lidar com essa situação. Ok? Ele vai dar. Mas lembre sempre que o importante é não estar de acordo com a fofoca, mas sim pedir a Deus sabedoria como lidar com essa situação. Não ser arrogante nem prepotente, mas sim saber como lidar com essa situação. O Espírito Santo vai dar direção, vai dar sabedoria, ok? Da mesma forma como nós julgamos o outro, também vamos ser julgados. Isso é na certa, a palavra de Deus não mente. E versículo 10 fala assim: os homens sanguinários odeiam ao sincero, mas os justos procuram o seu bem. O tolo revela todo o seu pensamento, mas o sábio o guarda até o fim. Aqui nos fala que o homem que é insensato, o homem que gosta de ver aí, colocar lenha na fogueira para ver mais aí, para ver o próximo arder, para ver o próximo a cair no perigo, o próximo a cair no fundo do poço, ele não mede esforço em prejudicar o outro. Ele não, como é que eu posso dizer? O prazer dele é ver os outros machucados. O prazer dele é ver o outro oprimido. Porque ele já está oprimido. Ele já tem uma vida miserável. Então, quem mais dá também de ver o outro também cair no fundo do poço? Mas aquele que é justo procura fazer o bem. Aquele que é justo sabe que da mesma forma que ele julgar o outro também vai ser medido. Aquele que é justo se desvia do mal. Então aqui, aquele que é tolo sempre vai revelar tudo o que pensa lá na sua mente. Ele não controla a sua língua. Tudo que vier pela sua mente, ele solta pela boca. Não controla. Mas aquele que é justo, aquele que é sábio, guarda as palavras. Aquele que é sábio, sabe o momento certo de falar. Sabe o momento certo de agir. Sabe que tudo aquilo que sai da sua boca vai ter peso. Sabe que as palavras têm poder. Sabe que tudo que sai da nossa boca vai ter retorno. Se enviarmos maldição, vai ter retorno de maldição na nossa vida. Se enviarmos bênção, vai ter retorno de bênção na nossa vida. Entende? Então, às vezes perguntamos, por que isso está acontecendo com meu filho? Por que meu filho? Por que meu filho? É porque simplesmente nós estamos a falar mal da vida dos outros, do filho dos outros. E de repente isso, tarde ou cedo, vai vir para a nossa vida. Vai vir da nossa nova geração, dos nossos filhos, netos e vice-versa. Temos que pensar que o que plantamos hoje não vai ser só para nós, também vai ser para a nossa nova geração. Seja bem, seja mal. Então temos que ter cuidado com isso. Temos que pedir a Deus que, se temos sido uma pessoa com a língua descontrolada, pessoas que falam por falar, pessoas que não medem esforço com o que vão dizer, tudo que vier pela boca sai assim de nada. Porque
porque às vezes há um momento que a nossa língua está descontrolada. Meu Pai, unge a minha boca com o sangue de Jesus, para eu não falar nada que desagrada ao Senhor, mas sim que tudo que eu venha falar seja algo para edificar o outro, seja algo para levantar o outro, não para destruir, não para fazer com que o outro venha se sentir derrotado. Entende? O Espírito Santo vem unge e dá força. Mas quando não assumimos que precisamos de ajuda, continuamos lá no erro, continuamos a machucar o outro. Entende? Então aqui, vamos ser sábios. Não vamos falar qualquer coisa que sai da nossa boca, do nosso pensamento, colocar na nossa boca. Mas sim, vamos pedir a Deus que o que sai da nossa boca seja palavras de sabedoria, essas palavras que edificam o outro, palavras de entendimento, palavras que quando falamos, o outro floresce, o outro se levanta, entende? O outro sai do fundo do poço. Porque o tolo, o insensato, fala por falar. Fala por falar. Sem medir esforço, se vai magoar ou não a outra pessoa. Ok? E versículo 17 fala assim: castiga o teu filho e te dará descanso, e dará delícias à tua alma. Nós, às vezes, como pais, nos custa castigar os nossos filhos, não? Por alguma circunstância, por que seja, às vezes pensamos coisas que falamos assim, não, deixa estar, depois eu castigo, deixa estar. Então, fica uma acumulação de coisas geradas que eles vão fazendo. Mas aqui devemos estar a pedir que quando nós corrigimos nossos filhos, quando nós mostramos o caminho reto para eles, quando mesmo que às vezes nos doa, porque amar também é corrigir, amar também é dizer não, amar também é ver que o outro está no erro e ser sincero e dizer as coisas como são, porque nosso Deus. Por que a palavra de Deus liberta? Porque Deus, mesmo nós sendo filhos, mesmo nos amando, Ele nos diz a palavra como é, nua e crua. Ou seja, não coloca maquiagem na palavra. Por quê? Porque ele sabe que através da verdade, através da palavra direta, é o que liberta. Mas ele sabe que se vem massagear nosso ego, vem massagear o nosso querer, as nossas emoções, a nossa, como eu posso dizer, os nossos sentimentos, não? O nosso coração, ele sabe que se massagear isso, nós não vamos ter libertação espiritual, não vamos mudar. Mas ele sabe que às vezes tem que ser firme conosco. Tem que ser assim, e a mão dura conosco, para que possa haver um arrependimento. A mesma coisa com nossos filhos. Tem momentos que temos que ser duros, tem momentos que temos que ser aí, colocar as coisas aí na linha. Para quê? Para que depois possamos ter descanso, para que depois, em vez de vir chorar, poder descansar. Porque é assim, mais vale que ele chore, os nossos filhos chorem, e nesse momento, porque estamos a dar uma repreensão de que vir no futuro a ver que quem vai chorar somos nós. Por quê? Por não ter corrigido, por não ter colocado as coisas na linha. A mesma coisa passa com Deus. Deus prefere, ok, mesmo que agora doa, mesmo que agora vamos chorar, mesmo que agora o que Ele nos está a dizer venha doer dentro do nosso ser, mas pelo menos isso liberta, isso restaura. Porque não é o amor de deixar que tudo passe, que nada aconteceu, que deixa que o outro faça o que bem quiser, que vai corrigir a outra pessoa. Entende? Mas sim, igual quando estávamos a falar no primeiro versículo, aquele que não aceita a repreensão, aquele que não aceita a correção, vai ter um momento onde ele vai ter que sentir na pele, entende? As consequências. Então, se o filho, nós como filhos de Deus, não estamos a ouvir a repreensão de Deus, não estamos a ouvir os conselhos que Deus nos está a dar através da sua palavra, vai chegar a um ponto onde nós vamos ter, que Deus vai ter que ser firme conosco, vai ter que nos colocar na linha, vai ter que nos mostrar que esse caminho é destruição, porque Ele nos ama tanto que Ele nos corrige, Ele nos ama tanto que Ele nos mostra que o caminho que estamos a seguir é mau. Então vamos dar glória a Deus porque Ele nos ama tanto, por isso mesmo que Ele é duro às vezes na sua palavra, para que haja libertação espiritual, ok? E versículo 20 fala assim: tens visto um homem precipitado no falar? Maior esperança há num tolo do que para ele. Então aqui o que estávamos a falar antes, a pessoa que a pessoa que é precipitado em falar as coisas, essa pessoa sempre vai ser destruição, tanto para a sua vida como para o outro. A pessoa que tem pressa em falar, sempre, não há dúvida, não há falha, sempre vai ir para a destruição. Se temos tido pessoas que temos tido pressa para falar, pressa para contar novidades, pressa para fazer algum comentário, vamos pedir ao Espírito Santo que unja a nossa boca com o sangue de Jesus para ter uma língua mais controlada, para falar menos e observar mais. Entende? Porque afinal, esse tipo de pessoa, esse tipo de pessoa
termina indo para um caminho errado, termina tendo uma má inclinação, afinal termina caindo no seu próprio buraco. O buraco que está a cavar para o outro termina sendo o seu próprio buraco. Por quê? Porque tem uma língua descontrolada, não para pensar. E automaticamente, nesse ponto, nós vemos que o insensato, o tolo, há mais esperança para ele do que propriamente a pessoa insensata. Não, a pessoa que se crê sábia, mas não controla a sua língua. Aquele que é sábio controla a sua língua. Aquele que é sábio mide as suas palavras antes de falar. Estarei agradando a Deus? Não estarei agradando a Deus? Meu pai não me deixa falar nada que não agrada ao Senhor. Então tudo que sai da boca dessa pessoa vai ser palavra que edifica, palavra que restaura. Não palavra para diminuir o outro. Entende? Aqui, no versículo 24, fala assim: o que tem parte com o ladrão odeia a sua própria alma. Houve maldições e não o denuncia. Então, aquele que vê o outro, o que estávamos a falar antes, aquele que vê o outro, na fofoca, não, está aí, dando, não, Sandra, que não estou na fofoca, estou a dissimular, sim, mas não diga nem não diga nada. Dentro de ti vais falar: meu pai, em nome de Jesus, repreendo todo o espírito de fofoca, repreendo todo o mal. Meu pai, em nome de Jesus, não deixes falar nada que não agrada ao Senhor. Entende? É assim. Porque só o fato de dizer já estamos já também fazendo fofoca, já estamos a dar de acordo com a fofoca. Já estamos a fazer com que essa fofoca tenha uma fluidez, tenha um avanço. Entende? Então aqui, quando nós temos esse tipo de comportamento, estamos a odiar a nossa própria alma, porque estamos a secar a nossa vida espiritual, estamos a secar a nossa comunhão com Deus. Entende? A fofoca é perigoso. A fofoca, não precisamos de bruxaria, não. Só com a fofoca já estamos colocando lenha na fogueira, sem darmos conta. Porque já só o fato de estar a ouvir e a dar opinião através da fofoca que estamos a ouvir, estamos sendo piores que bruxos. Entende? Porque em cima estamos a falar uma coisa que nem estávamos aí a ouvir, nem vemos nada, e mesmo que nós tenhamos visto ou ouvido, não era a nossa conta. Então aqui é morte espiritual para nós, porque isso não agrada a Deus. Porque se fosse a nossa vida a ser também aí, a estar no meio da fofoca, nós estaríamos contentes. Então por que vamos fazer fofoca na vida do outro? Então não vamos fazer o que não gostamos para a nossa vida, não vamos fazer na vida do outro. Porque aqui estamos já a trazer maldições para a nossa vida. Vamos ter cuidado com a fofoca, porque fofoca é maldição para a nossa vida. Portanto, sempre se pedimos direção, sabedoria, como lidar com esse tipo de ambiente, ele vai nos ensinar. E vamos ver uma grande diferença na nossa vida. Talvez muitas coisas na nossa vida não tenham avançado por causa da fofoca. Ok? E pedir entendimento, o Espírito Santo, saber o que é fofoca e o que não é fofoca. Ok? E fala assim, 26. Muitos buscam o favor do poderoso, mas o juízo de cada um vem do Senhor. Então aqui, e nós podemos, por exemplo, contar com muitas pessoas para nos ajudar, para nos tirar do fundo do poço, para me dar uma mão aqui, para me ajudar por aqui, para fazer por aqui. Mas a única pessoa que realmente termina fazendo a justiça correta, é Deus. Podemos contar com todo mundo. Às vezes contamos com todo mundo e nos frustramos. E não esquecemos que temos um Deus tão grande que pode fazer com que tudo aquilo que não esteja fluindo na nossa vida, tudo aquilo que não esteja avançando na nossa vida, venha dar frutos, venha avançar. Mas primeiro contamos com os homens, por isso nos frustramos. Quando contamos com as pessoas para que nos ajudem, quando contamos com as pessoas antes de contar com Deus para que avance algum projeto, alguma coisa que estamos a fazer, vamos ficar frustrados. Mas quando contamos com Deus, falamos assim: meu pai, olha, esse é o meu desejo, esse é o meu projeto, essa é a minha vontade, mas olha, que não se faça a minha vontade, mas sim que seja feita a tua vontade. O Espírito Santo vem, restaura, liberta, faz o que tem que ser feito. Entende? Porque às vezes a vontade de Deus nem sempre é a nossa vontade. Às vezes a vontade de Deus nem sempre é o que nós queremos para a nossa vida. Mas temos que entender que tudo aquilo que vem de Deus sempre vai ser o melhor para a nossa vida, sempre vai ser o melhor caminho. Então vamos confiar em Deus, vamos entregar nosso caminho a Deus, porque o futuro só Ele conhece. Eu uma vez tinha planos, tinha tudo isso, parecia que tudo ia de vento em popa. Porque normalmente quando tudo vai bem, não queremos confiar em Deus, não queremos fazer oração e entregar para Deus, queremos fazer a nossa vontade. Mas eu, no meio disso, o meu coração ficava, não estava tranquilo, digamos assim.
Mas tudo ia de vento em popa, tudo fluía bem. Tanto no empreendimento que eu estava a fazer, tanto no trabalho que eu estava, todas as áreas praticamente. E eu falei assim, meu Deus, tudo vai de vento em popa, tudo vai tão bem, mas olha, meu coração não está tranquilo, meu coração não se sente bem. Sinto que não há uma felicidade, uma paz dentro do meu coração. Por quê, meu Deus? Será que a tua vontade bloqueia tudo? E olha, em poucos dias Deus bloqueou tudo. E aí eu falei, meu Deus, porque eu já tinha esquecido a oração, meu Deus, porque o Senhor bloqueou tudo, porque não está avançando nada, o que aconteceu? E aí o Espírito Santo me fez lembrar que eu fiz uma oração falando para ele, bloquear tudo, se não era a vontade dele. Então eu entendi que mesmo que tudo parecia vivente em popa, tudo parecia fluir bem, não era um bom caminho, porque o Espírito Santo me mostrou que era o caminho da perdição, que era uma lição disfarçada de bondade, que era uma lição disfarçada de bênção. Então mesmo quando tudo vai bem, vamos ter que orar e pedir ao Espírito Santo para nos guiar, para nos fortalecer, para nos mostrar se era da sua vontade ou não. Ok? Porque tem maldições que vêm às vezes disfarçadas de bênção. Ok? E tem bênção que às vezes parece que não é bênção porque vem aí com lutas, mas Deus nos vai abrir o nosso entendimento e entender que não, que toda bênção que vem dele traz paz. No princípio custa conseguir porque vem com luta, mas traz paz. A bênção que vem de Deus não traz sofrimento, mas sim paz. Ok? Deus te abençoe. Vamos fazer a nossa pequena oração, agradecendo ao Espírito Santo por mais uma direção. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai, obrigado por mais um ensinamento. Espírito Santo, que possamos entender que a fofoca não agrada ao Senhor. Que possamos entender que todas as vezes, quando falamos mal do próximo, isso também vai ser retribuição para a nossa vida. Que venhamos abrir nosso entendimento de entender que o Senhor, quando nos corrige, não é para o nosso mal, não é para a nossa queda, mas sim para que haja uma correção, para que haja libertação espiritual, meu Pai. Talvez muitas coisas da nossa vida não tem avançado, porque nós temos oprimido o outro, nós temos colocado o outro para baixo, nós temos falado mal da vida do outro, meu Pai. Porque mesmo o outro não estando presente, já estamos a fazer com que haja uma queda espiritual na vida do próximo. Ó Espírito Santo, perdoa nossas ofensas, perdoa nossos pecados, meu Pai. E também nos ensina a perdoar quem também nos tem feito a nossa vida no inferno, a quem tem falado mal de nós, meu Pai. Que cada dia possamos entender que só o Senhor cura, só o Senhor liberta, e ao Senhor pertence todo o juízo, toda a causa, meu Pai. Porque mesmo tendo razão, o Senhor é o único juiz justo para fazer a sua justiça. Então, que em nome de nosso Jesus Cristo, meu Pai, possamos entender que a fofoca, muitas vezes, tem destruído muitas vidas através da nossa língua. Que possamos ter uma língua controlada, uma língua que venha a ser cheia da presença do Espírito Santo para edificar, para restaurar, para libertar o outro e não para destruir. Também oramos, Pai, para aquele que esteja a buscar uma porta aberta de emprego. Meu Pai, abre a porta de bênçãos, mas também dá a essa pessoa sabedoria e entendimento de saber como administrar suas bênçãos, meu Pai. Liberta aquele, meu Pai, que esteja sentindo nesse momento derrotado, ferido, sem chão, sem vontade de se levantar, meu Pai. Liberta, restaura a sua alma, meu Pai. Purifica, limpa esse coração, meu Pai. Limpa esse coração de toda mágoa, de todo rancor, meu Pai. Que esse coração venha a ser puro, como o coração que nos deu Jesus, para que tenhamos um exemplo, para que possamos ser sua imagem e semelhança, meu Pai. Que em nome de nosso Jesus Cristo, meu Pai, tudo aquilo que tenha atacado a nossa vida espiritual caia por terra, que seja o Senhor a restaurar a partir de hoje, meu Pai, hoje e por sempre. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que assim seja. Amém. A paz do nosso Senhor Jesus Cristo, noite de paz, noite de luz, noite cheia da presença do Espírito Santo. E lembre, nós não somos perfeitos. Deus não nos chamou para ser perfeitos, mas sim para ser diferentes. Mas sim para edificar, para restaurar, para libertar o próximo. E não fazer com que ele venha ainda estar mais no fundo do poço. Ok? Deus vos abençoe.